julgamento sobre o tema a análise biopsicossocial nos benefícios de prestação continuada, uma visão jurídica e jurisprudencial. Uma análise que tanto nos causa dor de cabeça para os previdenciaristas, né, em virtude da forma com que ela é feita aí tanto pelo INSS quanto pela Justiça. Então, para quem não me conhece, meu nome é Thaís de Carvalho, sou conselheira desta subseção, sou membro da Comissão de Seguridade Social, também presidente da Comissão da Mulher Advogada. É uma honra estar aqui com os colegas, podendo compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia e também do nosso conhecimento. O desafio da efetivação hoje do BPC-LOAS é sim, né, essa análise. Ele também é um direito fundamental que está na nossa Constituição, no artigo 203. A visão tradicional de análise do benefício, né, ela tem um foco exclusivo na limitação médica, ou seja, analisando muitas vezes com foco na incapacidade e não na deficiência ou nos impedimentos a longo prazo. E nós temos, né, a evolução, que é a análise biopsicossocial como instrumento de inclusão. E aí uma frase aí que eu achei bem interessante, que a deficiência não é apenas uma condição médica, mas uma interação com barreiras sociais. A avaliação biopsicossocial, ela é um método multidimensional, ou seja, ela é utilizada para analisar as condições de saúde e funcionalidade do indivíduo, considerando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. A avaliação biopsicossocial, ela representa um grande avanço essencial na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, diferente do modelo estritamente médico. Ela incorpora esses fatores psicológicos, sociais e ambientais na aferição da funcionalidade do indivíduo. Aqui eu trouxe um pouquinho da normativa da análise biopsicossocial, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, Lei 13.146 de 2015, o Decreto 6.214 de 2007, que regulamenta o BPC, e algo que nós não costumamos usar muito, mas é muito importante, que é a Convenção da ONU, Decreto 6.949 de 2009, que traz para nós o conceito de deficiência, que é limitação mais barreiras sociais que causam restrição de participação. E esse é um ponto muito importante, colegas, porque quem atua na área previdenciária consegue visualizar que não é essa análise que é realizada pelos peritos. Depois eu trouxe alguns casos, inclusive um laudo que é um tanto peculiar pela análise que ele traz, principalmente relacionado ao transtorno do espectro autista. Hoje, os peritos, eles olham se a pessoa está capaz ou incapaz. Ela não avalia a deficiência. Ele não avalia quais são as restrições que esse segurado vai ter. Esse segurado não. Essa pessoa vai ter. Ele não avalia, a não ser que a pessoa não tenha uma perna, um braço, ou esteja acamado, tem que estar fora de combate, muitas vezes, para o perito dizer, ó, tá ali. Indo contra os próprios laudos médicos que essas pessoas têm. A deficiência sobre a ótica da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Ela apresenta que a deficiência é interrelacional e descreve o corpo como uma abordagem biopsicossocial. Então, esse código é muito importante porque ele vai avaliar cada caso, o contexto todo. Cada deficiência, de acordo com um caso particular, muitas vezes a cardiopatia. Quais são as funções daquele indivíduo diante daquela incapacidade, diante daquela doença? Quais são os impedimentos que ele tem? Quais são as barreiras? A cardiopatia, hoje grave, ela pode sim ser considerada uma deficiência, por todos
os agravantes que causam na pessoa. Aqui nós temos também um importante instrumento da avaliação, que é o IFBRA, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que é um instrumento utilizado no Brasil para avaliar a funcionabilidade das pessoas com deficiência. Ele é mais utilizado nas aposentadorias para pessoas com deficiência, mas a gente pode sim aplicar ele no BPC, porque ele vai avaliar a questão dos impedimentos e das barreiras que aquele segurado vai ter, que aquela pessoa que está pleiteando o benefício vai ter. E ele permite determinar o grau de deficiência, leve, moderado ou grave, e a influência de barreiras externas na capacidade funcional do indivíduo. Aqui, para o BPC, essa questão dos graus não teria relevância, né? Porque basta estar deficiente com um impedimento que teria o direito ao benefício. Claro que a gente sabe que na prática não é assim que funciona, né? Hoje em dia, a pessoa tem que estar quase fora de combate para conseguir o benefício. A gente tem também o método FUSE, que é um elemento qualitativo na análise, que pode ver uma verificação de maior risco funcional em determinados domínios, a depender do tipo de deficiência. E esse método conferirá maior peso aos domínios preponderantes para cada tipo de deficiência. Também ele é um método muito usado na análise da aposentadoria para pessoas com deficiência. Aqui o que os nossos peritos se confundem bastante, né, na hora da análise dos benefícios, que é a diferença entre incapacidade e deficiência, a ponto, aí eu vou trazer também que eu digo que é o que mais se tem hoje, o preconceito, que é as doenças psiquiátricas, principalmente o transtorno do espectro autista. Que os peritos de uma criança que tem o transtorno do espectro autista, às vezes está no nível 1, que não é um nível muito alto, ela vai ter barreiras. Ela não vai ser uma criança que vai ter as mesmas oportunidades de uma criança normal. Ela vai ter os impedimentos, ela vai ter as restrições, ela não vai ter a mesma forma de aprendizado de uma criança normal. Uma criança que não tem, né, o TEA. E o perito diz, não, ela não tem impedimentos a longo prazo, porque quando ela for adulta, ela vai poder trabalhar. Beleza, mas eu não estou avaliando o futuro, até porque o BPC ele pode ser revisto a cada 2 anos. Eu estou analisando a situação daquela criança, naquele momento, diante das barreiras que ela vai ter perante a sociedade. Então, isso acontece muito, que os peritos, eu arrisco dizer, né, que eles não têm conhecimento profundo sobre essa diferença de deficiência e capacidade. Para eles, tudo é incapacidade, tanto a nível do INSS quanto a nível judicial. E aí a gente tem a súmula 48 da TNU, que deixa bem claro isso, né? Que para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laboral, exige a configuração de impedimento a longo prazo, com duração mínima de 2 anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação. E eu vou trazer logo mais um caso concreto que é de arrepiar os cabelos, né? A gente, no nosso cotidiano da prática previdenciária desse benefício, são tantas atrocidades, são tantos abusos, tantos preconceitos, enfim, que logo mais aí os colegas vão ver que realmente é muito importante essa avaliação de forma criteriosa, e a nossa atuação como advogados de fazer valer realmente essa análise biopsicossocial. Aqui eu trouxe um julgado que eu achei fantástico do TRF, ficou meio cortado aqui, que ele traz, deixa eu aumentar aqui para eu poder ler para vocês, várias situações, foi uma sentença que foi desconstituída, e aqui eu até coloquei ele em vermelho, que isso, o desembargador falou, achei fantástico, que é saliente por oportuno, que a incapacidade
para a vida independente, que se refere ao artigo 8.000, que se refere à Lei 8.742/93, da redação original, deve ser interpretada de forma a garantir o benefício assistencial a uma maior gama possível de pessoas com deficiência. Então, achei muito legal, muito interessante essa abordagem do desembargador. E depois ele coloca: a delimitação da incapacidade para a vida independente deve observar os seguintes aspectos. Não se exige que a pessoa possua uma vida vegetativa ou seja incapaz de se locomover. Não significa incapacidade para atividades básicas do ser humano, tais como alimentar-se, fazer higiene pessoal, vestir-se sozinho. Não impõe a incapacidade de se expressar ou se comunicar e não pressupõe dependência total de terceiros. Assim, vale muito a leitura da íntegra desse acórdão, porque é fantástico essa argumentação desse desembargador, que traz para nós com maior profundidade o que realmente deve ser analisado no BPC. Não só se a pessoa está, como eu disse, fora de combate, mas o que aquela deficiência, o que aquela doença está causando de barreira e de limitação para aquela pessoa. Isso que deve ser analisado, em conjunto com a perícia social, que muitas vezes analisa de forma muito mais profunda a situação do segurado, a situação daquele autor, do que a perícia médica, que vai avaliar ali a doença, tá bom, não tá, mas ela não avalia o contexto, toda a situação daquela pessoa. Aqui também eu trouxe outro julgado que fala sobre a nulidade da ausência da avaliação social, que é outra coisa que é bem corriqueira. Deu ruim a perícia médica, já dão sentença e não abrem a perícia social. Só que aí nós não estamos tendo a avaliação biopsicossocial. Nós estamos tratando de auxílio-doença, não do BPC. E isso acontece. E acontece muito. E claro que nas turmas recursais e no juizado especial é um pouco mais desafiador conseguir uma anulação por falta de perícia social. Já no TRF isso acaba sendo um pouco melhor o entendimento. Que aqui até fala, nesse julgado, que também sugiro que os colegas depois olhem, que é, em matéria previdenciária, devem ser mitigadas algumas formalidades processuais, haja vista que o caráter de direito social da previdência e assistência social, intimamente vinculado à concretização da cidadania e do respeito à dignidade da pessoa humana, fundamentos do Estado democrático de direito, bem como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais, objetivos fundamentais do Estado. Tudo a demandar uma proteção social eficaz aos segurados, seus dependentes e demais beneficiários, inclusive quando litigam em juízo. Aí aqui, outro ponto que eu destaquei, que ocorre que é necessário conhecer a realidade do grupo familiar da parte autora, sua composição, sua fonte de subsistência, suas despesas com tratamento médico, suas condições de moradia, para que se possa aferir se encontra presente a condição de vulnerabilidade socioeconômica necessária à concessão do benefício assistencial devido à pessoa com deficiência já certificada na perícia médica. Então, é muito importante. Até o relator é o Dr. Paulo Afonso Brum Vaz, né? As decisões dele sempre são muito boas. Então, tá ali, deixei ali a referência. E muitas vezes isso não acontece. Porque muitas vezes eles olham, a renda passou.
deu a renda do INSS ali não foi dada, a deficiência não foi cumprida, vamos negar. Mas eles não liberam para a perícia social, para realmente verificar se essa renda, se as condições dessa família colocam barreiras para esse segurado. Então, isso também a gente consegue no rito ordinário afastar aí essa ilegalidade. E aqui nós temos as deficiências invisíveis, que ninguém vê, mas que elas estão ali, que é o caso do transtorno do espectro autista leve, que vai olhar para a criança, muitas vezes a criança está ali ativa, ou quando se é descoberto, né, de forma tardia, já na fase adulta, causa também impedimentos, limitação, principalmente se é numa família, né, de baixa renda, que não tem estrutura, que não tem apoio, que não tem condições, e isso gera uma exclusão quando deveria gerar uma inclusão. E nas perícias, mais uma vez, quando não analisado da forma correta, juntamente com a perícia social, exclui o segurado do seu direito a ter o benefício, que aquele benefício ele vai fazer a diferença, tanto para uma alimentação especial que aquela pessoa precisa, quanto para poder fazer mais tratamentos, que a gente sabe que não é bem assim, para se conseguir os tratamentos pelo SUS, pela rede pública. Quantas vezes tem que se acionar a justiça para que isso seja possível? Então, são deficiências invisíveis, principalmente as deficiências a nível psiquiátrico, que não se vê, que não tem uma falta de um membro, ou até uma fibromialgia. Tá ali, tu tá vendo a pessoa bem, mas a pessoa tá com o corpo todo alfinetando de dor. Ou uma artrite, uma cardiopatia, que são deficiências invisíveis, que causam impedimento, que causam barreiras, que causam limitações, mas que elas não são vistas. Aqui, a perícia judicial completa, né, que é com médico perito, mais assistente social. O médico, de preferência, claro, especialista na patologia, mas hoje a gente sabe também que isso também é mais uma barreira, que a gente às vezes submete a um clínico geral, a um especialista em perícias, para que as perícias ocorram de forma mais rápida, mas nem sempre com a especialidade devida àquele segurado. Isso o Dr. Guilherme trouxe para nós no nosso primeiro encontro, né, que hoje é muitas vezes mais vantajoso para o segurado fazer uma perícia com um médico do trabalho do que aguardar 2, 3, 4 meses para fazer uma perícia especializada. Ou então, o segurado fazer o pagamento da perícia para ter um especialista. Então, tem mais esse impedimento nesse benefício que é tão importante. Aqui um pouquinho sobre as súmulas. Súmula 29 da TNU, que fala um pouquinho sobre a flexibilização da renda. A IN, que fala também da análise social, que é feita de qualquer jeito no INSS, né? Porque se a gente for analisar a perícia social do INSS, o que é? É uma perícia feita pelo assistente social e é uma entrevista com o segurado, ou no caso de criança menor com a mãe, mas ela não vai analisar as condições, como é que é a casa daquela pessoa, como é que é a situação daquela pessoa, bateu a renda, bateu as reduções de medicamento, fechou um quarto concedido, não fechou, não vai ser. Só que como é que está aquela situação naquela família? Quais são os impedimentos, quais são as barreiras? O local que ela mora tem fácil acesso a ônibus, fácil acesso a posto de saúde? Muitas vezes não tem. A renda passou um pouco. Tá, mas e quais são os gastos que essa pessoa tem? Então, isso falta, é uma perícia muito falha no INSS, essa perícia social. Então, hoje, atualmente, se for analisar no INSS, nós não temos uma perícia biopsicossocial. Não tem uma análise adequada, não tem peritos que saibam fazer essa análise. E na aposentadoria,
para portadores de deficiência, isso é ainda pior. Porque hoje nós não temos peritos qualificados para fazer essa perícia. Tanto em BPC, quanto em aposentadoria para pessoas de deficiência. Aqui hoje, né, a nossa jurisprudência, ela tem se consolidado, né, pela análise biopsicossocial como defesa da dignidade e inclusão social, e o nosso papel ativo como advogados para sermos efetivos no cumprimento desta análise. E aí não é nem para que os nossos processos sejam efetivos, mas para que o direito do cidadão seja cumprido conforme a lei. Que os direitos deles, ao mínimo de dignidade, sejam cumpridos, sejam estabelecidos. E aqui eu trouxe 2 casos do meu escritório, e aí é o laudo que eu vou compartilhar com os colegas. Esse aqui é o laudo... não dá para ver direito. É o laudo mais absurdo que eu já vi na minha vida. Olha, ele é assim, ó, o dia que eu olhei ele, como fala lá no interior, me caiu o butiá dos bolsos, porque é ridículo. Aqui, né, o exame físico que foi feito é um caso de autismo infantil, e a perita colocou que o autismo tem data de início de incapacidade. Colocou agora 21/6/2023. A minha cliente tem 12 anos. Então, quer dizer que ela adquiriu autismo. Ela não nasceu. E o pior, tá? Data provável da recuperação da capacidade. 3/4/2025. Então, quer dizer que o autismo tem cura agora. Olha o absurdo que a gente passa nos processos. E eu já tive, compartilhando com colegas isso aí, com uma colega minha lá de Porto Alegre, que ela disse que num processo dela, o perito colocou que quando a pessoa completasse 18 anos, ela estaria curada. Estaria apta. Né? Então, gente, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela nasce, né, com esse transtorno, com essa condição, e ela vai morrer com essa condição. Não tem cura. Tem tratamento para minimizar toda aquela situação. A criança precisa de um tratamento de urgência para não sofrer impactos grandes no futuro, mas não tem cura. E olha o absurdo. Aqui nós não estamos tratando BPC. Aqui é uma análise de auxílio-doença. E aí depois, nos quesitos, ela coloca ali. A que data remonta a doença? Ainda a contradição, né? Da parte de cima do laudo com a de baixo. Remonta à infância. Opa, mas ela não disse lá em cima que a data do início da incapacidade era 2023? E aqui, essa doença implica impedimentos que geram limitação para o desempenho de atividades laborativas, que restringem a participação social em igualdade de condições com as demais pessoas? Sim. Beleza, até aí tudo bem. Graças a Deus que botou sim, né? Porque às vezes eles colocam não. Tratando-se de criança adolescente, a limitação para o desenvolvimento de atividades próprias da faixa etária? Sim, também. O impedimento ocasiona a incapacidade para atividades laborativas ou próprias da faixa etária pelo prazo mínimo de 2 anos, não sendo possível determinar o prazo de duração da incapacidade, né, seria impedimento, informe o perito se há chances de estender o tempo. Sim, superior a 2 anos. É uma deficiência, né, não tem data de início e nem de fim, ela não vai recuperar. E aqui ela volta a falar que remonta à infância, se contradizendo. Primeiro ela diz que começou num período X e vai ter cura num outro período. Então são contrariedades, são laudos absurdos como esse que a gente se depara todo dia e que restringem o direito das pessoas. Deixa eu ler para vocês, porque eu peguei... É um caso também de BPC, de autismo, tá?
Não, essa parte aqui ainda é do mesmo caso, que aqui é a análise social, tá? Aqui foi a perita que... Eu esqueci de botar, fechar o nome da cliente, depois para compartilhar o material eu apago. Que fala aqui, ó, diante das informações observadas na visita domiciliar, no estudo socioeconômico, ficou evidente que a fulana de tal e sua família enfrentaram uma série de desafios significativos que afetam a qualidade de vida e o bem-estar da menina. A família enfrenta uma situação socioeconômica vulnerável, com dificuldades significativas em atender às necessidades da menor. A falta de apoio financeiro e o preconceito social agravam a situação. A menor apresenta dificuldades moderadas em área de autocuidado, comunicação e socialização, o que impacta significativamente sua participação em atividades diárias e sociais. A família conta com o suporte emocional positivo da comunidade e da família extensa, enfrenta desafios financeiros e a falta de apoio estrutural adequado. Com todos esses fatores que revelam a necessidade urgente de maior suporte e recursos para garantir que a menor receba a assistência necessária para seu desenvolvimento e bem-estar. Tem como baixar ali? Aí fala dos atendimentos, tudo, né? Aí aqui, esse processo não saiu sentença ainda, tá, gente? Eu espero que seja uma sentença boa, mas eu confesso que eu tô bem apreensiva em função disso aqui. A genitora possui rendimentos próprios e sua família sobrevive desse recurso. A renda dessa família é R$ 2.500. A renda familiar per capita está acima do limite estabelecido pelo LOAS, que é de 1/4 do salário mínimo. No entanto, esse recurso não é suficiente para garantir as necessidades básicas e mínimas de existência da menor e de sua família. A família enfrenta características evidentes de miserabilidade e pobreza. O valor do salário da genitora, por si só, não cobre as despesas essenciais. A situação financeira da família compromete a capacidade de garantir uma vida digna e atender às necessidades específicas da menor, que incluem cuidados terapêuticos e apoio contínuo. Diante das dificuldades apresentadas e considerando a situação econômica da família, é evidente a necessidade de concessão do BPC. Esse benefício é essencial para garantir a subsistência da menor e sua família, aliviando o sofrimento psicológico, promovendo a inclusão social. O benefício contribuirá para a dignidade da família e ajudará a minimizar as vulnerabilidades sociais enfrentadas. E aí eu pergunto aos senhores, colegas, o que será que o juiz vai dizer? Será que o juiz vai mandar o pai dessa menor pagar pensão e essa criança, tu tem que ir atrás dos teus direitos porque é dever do genitor pagar pensão? Como eu já tive depois no processo que eu vou falar para o senhor. E é isso que a gente enfrenta. Eu tô com 2 laudos positivos, né? O primeiro meio esquisito, mas ele é positivo. E eu tô com um laudo social, que a assistente foi lá, tirou foto da casa, conversou com a família, esteve presente, olhou a situação. E será que o juiz vai entender? Porque a renda da mãe é um pouco mais do que o limite legal? Depois eu conto, quando sair a sentença, se foi uma aberração jurídica, como muitas outras, ou se foi adequada, né, com o caso. E aqui, eu tenho esse caso, assim, que eu tenho um carinho muito grande, porque também é um caso de BPC, autista, perícia médica, positiva. Perícia social, positiva. O laudo era no estilo desse aí. Maravilhoso. O INSS juntou o CNIS do pai, que recebia, até ali fala, 2.000 e pouco de benefício. De benefício não, de salário. E o juiz, daí a casa era certinha, tinha um micro-ondas, tinha geladeira, tinha forno.
uma casa ajeitadinha, porque a família, quando era completa, tinha condições ali e construiu aquilo, porque a mãe podia trabalhar. Mas aí a mãe depois não pôde mais trabalhar, teve que ficar cuidando da filha. E o juiz, não. Presume-se a renda do pai, o Estado não é obrigado a dar assistência. Essa é uma sentença assim, ó, de chorar. Horrível. Totalmente preconceituosa. E aí, né, estamos em rede pública, então não vou falar a minha opinião sobre isso, mas talvez o auxílio moradia, né, teria que ter uma certa reflexão dos juízes, que a pessoa está sobrevivendo com nada, só com o Bolsa Família, né? E aí a gente tem altos salários e ainda com auxílio moradia. Então teria que ter mais humanidade nas análises de BPC. Aí perdi sentença improcedente, recurso. E aí nós vamos ter, eu não sei que mês que é, mas digo para os senhores, eu já tive a oportunidade de olhar uma aula do Dr. Pedro e digo, sustentação oral devemos fazer em todos os processos, nem que seja só para incomodar eles lá nas turmas recursais. Precisamos. No dia que eu fiz a sustentação, teve um colega que fez 7 e levou só uma. E ele disse, já posso pedir música. É tão absurdo que é o que a gente tem nas turmas. Fui fazer a sustentação, achando, né, não vou nem precisar sustentar. Tá claro, né, imagina. E quando o doutor, como é que é o nome dele? O Zandoná. Disse, doutora, você tem 5 minutos. Eu paralisei. Eu paralisei porque eu não esperava aquilo. E aí comecei a fazer a minha sustentação e eles não olham. Quem já foi fazer a sustentação, eles não olham para nós. Eles não olham. Não me ouvem. E aí eu já estava assim... Exato. E nesse processo, eu vou dizer assim, a gente tem que ter controle emocional, inteligente, mas nesse eu estava quase chorando na sustentação. De braba, de indignada. E quem é mãe sabe, né, que a gente tem uma sensibilidade quando casos envolvem idades parecidas do que temos em casa. E a diferença dessa menina para minha filha era de 2 anos. E no laudo social, gente, ele falou, a perita disse, tivemos que interromper a entrevista, pois a mãe teve que ajudar a filha a trocar o absorvente. E eu falei isso um dia. Eu falei, eu não sei se vocês têm filhos ou não, mas eu tenho uma filha. E como é que essa criança vai ter condição de igualdade, tendo que pedir ajuda para trocar o absorvente numa escola? A sorte que eu tinha uma mulher das turmas que pediu vista do processo e que aí deu esse voto maravilhoso. Tu consegue aumentar, Fabrício? Para a gente ter esperança que não está perdido ainda. Não, tá bom assim. Ela botou aqui, peço vênia para divergir do meritíssimo juiz relator. Trata-se de demanda em que a parte autora possua a concessão de benefício assistencial por portador de deficiência, que incapacita para o trabalho e vida independente e por inexistir disponibilidade econômica própria ou do grupo familiar para prover suas necessidades básicas. Julgado improcedente o pedido, uma vez que não satisfeito o requisito de miserabilidade. Socorre a parte autora, postulando a reforma da decisão. Razão assiste a recorrente. No caso em tela, houve, em juízo, perícia médica realizada em 28/11/2023 por médica neurologista, a qual atesta que a parte autora, portadora de autismo, apresenta limitação para o desempenho das atividades próprias, a faixa etária e a etapa do desenvolvimento e restrição da participação social com igualdade de condições com as demais pessoas, sendo considerada pessoa portadora de deficiência. Portadora de deficiência, dessa forma, atendendo o requisito da incapacidade, a controvérsia cinge-se quanto ao requisito da miserabilidade. No caso em tela, houve
em juízo, produção de prova social, pericial socioeconômica, da qual se ateve que o grupo familiar é formado pela parte autora, pela mãe e pela irmã estudante. Segundo informações do laudo, a renda mensal do núcleo familiar provém do programa Bolsa Família. Entendo, no entanto, que o valor percebido por meio do programa assistencial de transferência de renda não deve ser computado para o cálculo de renda mensal bruta, de modo que a renda per capita é nula, gerando uma presunção absoluta de miserabilidade. Consoante consta no laudo, além das despesas mensais ordinárias, alimentação, água, luz, gás, etc., a parte autora apresenta gastos extraordinários, com medicamentos não fornecidos pelo SUS no valor de R$ 150. Acerca das condições físicas da residência, onde reside a parte autora, informou o assistente social que se trata de imóvel próprio, de alvenaria, organizado, guarnecido por móveis e eletrodomésticos necessários, em bom estado de conservação. Desse modo, verifico que a parte demandante comprovou, além da deficiência, não possuir disponibilidade econômica própria ou do grupo familiar para prover suas necessidades básicas. Assim, voto pela reforma da sentença para que o julgado proceda o pedido de modo a conceder o benefício assistencial de prestação continuada à parte autora, der tal, bem como condenar a autarquia ao pagamento de parcelas vencidas e vincenças. Diante do exposto, voto pelo provimento. Aí aqui colocou: importa destacar que o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas tão somente aqueles efetivamente sejam relevantes aos deslindes do tema. Então, uma sentença improcedente, um recurso quase improcedente e que, em sede de sustentação, a gente conseguiu garantir a justiça dessa família. A gente conseguiu colocar comida na mesa e tratamento digno para essa menor. E aqui a gente torce que essas tendências futuras, né, se consolidem, os caminhos, né, da análise biopsicossocial, consolidação da perícia interdisciplinar por psicólogo, por assistente social e pelo médico, uma revisão legislativa do critério econômico, que a gente sabe que com quarto salário mínimo não dá para fazer nada, não dá um mínimo de dignidade para a pessoa, porque isso vai trazer o mínimo do mínimo do mínimo para aquela família. E eu acredito, e o meu ponto de vista é que o critério do BPC teria que ser pelo menos meio salário mínimo por componente ou até um salário mínimo por componente, porque a gente sabe que tem famílias que vivem com 2.000, 3.000, mas os gastos são tão grandes com medicação, com tratamentos, que não é o suficiente. E talvez o benefício seria menos restritivo se fosse melhor avaliado e talvez, me fugiu a palavra, mas tivesse assim um pouquinho mais de renda ou talvez uma análise mais humana do caso concreto. Maior reconhecimento das deficiências invisíveis, ou seja, melhor capacitação médica para essas análises, principalmente das deficiências e das doenças que não se pode ver. E aí não são só as psiquiatras, né? Pessoas com câncer que não estão sem cabelo, porque hoje, com o avanço da medicina, tem muitas pessoas que não perdem o cabelo, que não precisam fazer quimioterapia, mas elas estão incapazes, elas estão sem condições de manter o próprio sustento, e que caberia um BPC, até porque o BPC ele pode ser revisto a qualquer tempo, a cada 2 anos. Então, deveria ter uma análise mais humana dos peritos. E o risco das decisões automatizadas, principalmente das turmas recursais, que é um copia e cola e tá tudo bem, é só mais um. Acho que o olhar também da moralidade da polícia tem algo ali, né? Eu
passei por 3 psiquiatras com o mesmo laudo. E por um contexto familiar, que tem aquela negativa de aceitar, diagnóstico, enfim. Né? Mas tem três laudos diferentes. Mas as pessoas às vezes olham assim, não, mas não tem cara, né? Como se fosse o laudo tivesse uma característica específica. Às vezes, por mais que tenha, inclusive, um laudo, o olhar do juiz é justamente às vezes esse, né? Então, é um olhar não tão técnico, às vezes moralista, né? O que tem cara, qual é o parâmetro disso, né? Às vezes, para fazer... Como é que, não sei se já pegou um caso especificamente sobre isso, né? Na avaliação, né? Onde a assistência social denegou por achar que não tem cara, Vou lhe dizer que, graças a Deus, assim, os laudos sociais que eu tenho pegado são muito bons. Aqui em Gravataí, principalmente, as assistentes sociais, elas são bem humanas e elas analisam. Assim, tive casos que perdi, mas que realmente, olhando ali o contexto, não teria mesmo possibilidade. Mas esse olhar humano, na parte da assistência social aqui de Gravataí, tem muito. Tive um caso em Joia que a assistente social seca, curta e grossa, não sei se é porque é do interior, né, mas assim, bem, até na forma de tratar a família, que era uma família do interior de Joia, então ainda mais, né, as pessoas com menos estudo, realmente em extrema vulnerabilidade, e a assistente social foi lá e curta e grossa, nem isso que tem nesse laudo ali, indicando, falando dos pormenores, dos detalhes daquela família, do sentir a família, não tinha. Casa é assim, isso aqui, as contas são essas, isso aqui, e aí tirou as fotos, que daí dava para ver a situação da família, mas o meu entendimento pessoal é que falta humanidade, tanto dos peritos médicos, dos peritos sociais, eu digo que assim, acho que eles têm uma nuance, tem um olhar um pouquinho mais diferenciado, e do judiciário nem se fala, né? Dos julgadores precisam, sei lá, voltar para a escola, entender que eles também são seres humanos, talvez ter aula de psicologia para se colocar no lugar do outro e pensar assim, mas e se fosse eu? Será que eu sobreviveria? Como é que está essa situação? Então falta humanidade e se colocar no lugar daquele processo. Temos, sim, graças a Deus, alguns magistrados maravilhosos, mas são poucos. E aí entra mais um respaldo da concessão do BPC. Quantas crianças, quantos jovens e quantos adultos vão ter acesso a tratamentos dignos, ou pelo menos minimamente dignos, tendo esse benefício? Vão ter tranquilidade para comprar uma alimentação diferenciada, que muitos têm seletividade alimentar, e não só né, nessas patologias, mas em outras também. Essa consequência do momento e a alimentação diferenciada. Exatamente. É bem difícil e é caro. Não é... Sim, não é barato. Uma coisa que tu diga assim, não, a gente pode também parcializar com tal alimento. Não. Não, tem coisas que não tem o que fazer. Exatamente. Aqui, um pouquinho sobre os direitos humanos. Aí, voltando, né? Eu gostei muito dessa frase também. Nenhuma pessoa deve ser deixada para trás por conta das barreiras impostas pela sociedade. Precisamos trazer esse modelo social da deficiência aplicado ao BPC. Forçar, e forçar não seria a palavra correta, mas buscar, lutar pela inclusão, dignidade e não discriminação no judiciário e no INSS. E aí começa conosco, colegas, que estamos ali à frente das causas, que estamos representando essas pessoas. Temos que ser cada vez mais combativos, ir lá bater na mesa, ir lá encher as turmas de sustentação oral. E nós vamos ter aula com o Dr. Pedro aqui, gente. A aula dele é um divisor de águas. Digo aos colegas que olhem o dia que ele vai vir aqui no grupo de estudo falar sobre sustentação oral. Tive a oportunidade de participar de uma aula dele. É fora de sério. E o doutor Pedro, o doutor Guilherme, eles fazem muita sustentação. Então, que sigamos o exemplo dos colegas. Vamos encher as turmas recursais. Vamos botar fogo no parquinho, falando em linguajar chulo. Vamos botar fogo no parquinho, vamos lá. Vamos lá bater na mesa.
Vamos lá lutar pelos nossos clientes. Às vezes não é tão bom, porque demanda tempo, mas vamos fazer valer a voz dessas pessoas que confiam em nós. Levar a voz dos nossos clientes para as turmas. E bater na mesa e argumentar para que a gente consiga levar um pouco de humanidade, para não dizer vergonha na cara dos juízes que estão lá julgando e se acham superiores e não analisam com um olhar mais humano todos os casos. E aí entra os direitos humanos na análise do BPC. E aí o nosso papel, né? O papel do advogado, garantidor da análise completa e efetiva, requerer avaliação biopsicossocial, impugnar laudos unilaterais, invocar a jurisprudência e tratados internacionais, principalmente tratados internacionais. Começar a trazer todas as ferramentas, todos os enunciados possíveis que nos resguardam e que resguardam o direito dos nossos clientes. E a defesa da dignidade dos direitos humanos. Então, para concluir, gente, que eu nem esperava falar tanto, a análise biopsicossocial é um instrumento de justiça social, mais que um procedimento. É uma garantia de inclusão. A jurisprudência, principalmente do rito ordinário, do TRF, né, dos TRFs, é nossa aliada. E, de repente, tentar fazer jurisprudência na TNU. Fazer, estudar e achar meios de mudar essa situação. E o desafio, né? Transformar normas e decisões em direitos efetivos. Fazer valer o direito dos nossos clientes, fazer valer as nossas prerrogativas e encher as turmas recursais de advogados fazendo sustentação para botar fogo naquele parquinho lá e mostrar para eles que nós estamos aqui por todas aquelas pessoas que confiaram em nós e que dependem do nosso trabalho para que o direito delas de sobreviver seja concretizado. Gente, obrigada pela presença de vocês, tanto quem está no digital, quem está aqui, véspera de feriado, né? Mas esses grupos, eles são muito importantes e a régua está cada vez mais alta. Vou dizer, começou o Dr. Guilherme, já começou lá em cima. Aí veio o Dr. Romano. É um desafio estar aqui, mas é uma honra também poder contribuir um pouquinho e compartilhar conhecimento com todos os colegas. Eu vou disponibilizar o material na subseção. Aí quem quiser só chamar as gurias aqui que vai estar disponibilizado. Obrigada e alguém quer falar alguma coisa?